a todos. Abençoe-nos, Deus, Jesus e os bons espíritos que dão prosseguimento ao trabalho e à divulgação da doutrina de Jesus entre nós. Hoje nós temos, como todo ensinamento de Jesus, um momento maravilhoso para a nossa reflexão, porque ele vai nos falar exatamente da porta estreita, ensinamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na Bíblia também, e trazido por Mateus, no capítulo 7, versículo 13. Disse que Jesus, ao colocar esse ensinamento, quando ele falou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Jesus, ao trazer aquele ensinamento aos irmãos que o acompanhavam, pelos relatos que a gente tem, Jerusalém tinha um portal muito grande, com várias portas, umas grandes e outra menor. Nessa porta menor entravam as ovelhas juntos com seus pastores. Então, eram pessoas trazendo aquele rebanho para passar por aquela porta estreita e dar continuidade naquela caminhada. Os demais, muitas vezes, em algaravia, sem se dar conta do que estavam fazendo, passavam pelo grande portal, pela grande porta, sem se darem conta de que a porta estreita era a porta do trabalho, a porta da evolução, representada naquele momento pelo que Jesus estava nos falando. Já o Espírito Emmanuel dá também uma outra dimensão a essa fala de Jesus, no seu livro O Espírito da Verdade, quando ele se refere à muralha do tempo. E ele diz que, sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, que está situada na frente de todos nós. Então, a porta estreita revela o acerto espiritual que cada um de nós vimos fazendo ao longo da trajetória das nossas reencarnações e estadias no mundo espiritual. Porque as coisas são assim, nós estamos aqui hoje, já viemos outras tantas, em outros processos reencarnatórios, apesar de que a vida seja uma só. Deus nos deu a vida do Espírito, e esse Espírito vai percorrendo as etapas. Hoje nós estamos aqui numa etapa terrena, nós que nos vemos aqui, porque espíritos que estão no outro estágio, também tem muitos aqui nos assistindo e estão conosco, nos auxiliando também nesse momento. Então a porta estreita revela esse acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. E a porta larga, como nós já dissemos, nos expressa o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Essa comparação Emmanuel faz para nós, aproveitando o ensino de Jesus, que falava dos portais de Jerusalém, ele traz para essa muralha do tempo, mostrando que para cada muralha, a muralha está aqui, para cada muralha está o passado, né, aquilo que já foi, e o presente, aquilo que nós estamos vivendo agora. E além da muralha está o futuro e a eternidade, aquilo que virá.
de cá, desse lado de cá, a sementeira do hoje e a nossa colheita do ontem. E do lado de lá estará a colheita do amanhã, daquilo que nós estamos plantando hoje. Esse é o significado da muralha que Manuel colocou para nós. Então, a travessia de uma das portas é uma ação obrigatória para todas as criaturas. Nós vamos ter que passar. Nós vamos ter que escolher uma dessas passagens. E isso vai estar a nosso critério, ao nosso livre-arbítrio, para que nós passemos. A porta larga é a entrada da ilusão. Aquela entrada em que nós não analisamos direito o que nós estamos fazendo e o que poderíamos fazer. Né? Essa entrada, essa porta larga vai ter uma saída, que é a saída do reajuste. Talvez o reajuste que estejamos fazendo hoje, da entrada que nós fizemos na muralha do ontem, para nós entendermos bem. E amanhã veremos que tipo de vida teremos, se é uma vida de reajuste, uma vida como a da porta estreita, a porta estreita é a saída do erro e a entrada para a renovação. Se nós sentimos que nós estamos em renovação hoje, é que nós entramos pela porta estreita no ontem. Mas se a nossa vida está muito complicada, é muito difícil, e nós muitas vezes nos revoltamos, então nós estamos naquele reajuste do que nós fizemos no ontem. Né? Nós temos uma exata dimensão do que é isso. E o momento atual, esse momento que nós estamos vivendo, que é o principal momento da nossa vida, é o melhor momento de todas as existências, de todas as reencarnações que tivemos, é hoje. Né? É o momento atual, é o momento de escolha que nós vamos fazer, seja da porta estreita ou da porta larga. E no livro Luz Imperecível, que foi editado pela União Espírita Mineira, nós vamos ver que a advertência entrar pela porta estreita é um imperativo, é uma orientação afirmativa de Jesus, né, para que nós sigamos aquele caminho, a porta estreita. Mas nós podemos seguir ou não, e dependerá do uso que nós fizermos do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha. A coisa mais sensacional que Deus nos deu, e mais justa, é o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio dá a todos nós a condição de escolha. E nós temos lá no nosso íntimo, né, aquele cordãozinho que diz que direção que nós devemos tomar. Essa direção é a direção do livre-arbítrio. Eu posso ir para lá, eu posso ir para cá. Eu vou escolher. Mas também eu vou ser responsável pelo caminho que eu seguir. A minha responsabilidade vai depender do plantio que eu estou fazendo. Eis a grande responsabilidade. E a justiça divina, então, ela vem através das nossas escolhas e daquilo que vai ficar impregnado na nossa consciência, porque nós vamos ter a exatidão dos acertos e erros que nós estamos fazendo. E Jesus, como nosso melhor amigo, ele só nos aconselha, ou só nos induz para o que é o melhor, para o que é conveniente para nós.
a fim de que a gente aprenda com a vida, a fim de que a gente possa galgar degraus maiores na escalada da evolução espiritual. Por isso que ele veio aqui. Jesus não veio de graça. Ele não veio só para fazer turismo aqui na Terra. Não. Jesus veio com uma missão muito especial, de nos mostrar aquilo que nós podemos e devemos fazer. Então, é necessário considerar que, constrangidos pela vida, pelas necessidades que nós atravessamos, sempre ser levado a entrar numa das portas. São aquelas situações apresentadas no dia a dia de todos nós. Todos nós temos os nossos afazeres, as nossas escolhas. E essas escolhas vão nos apontar: porta larga, porta estreita. Porta estreita ou a porta larga. Então, se são muitas as opções, a porta estreita é sempre aquela cujo acesso nos exige a redução daqueles interesses imediatistas, sem o que não será possível transpô-lo. Interesses imediatistas são aqueles assim: hoje eu poderia estar em casa, lá dormindo, ou assistindo TV, ou fazendo alguma coisa assim, mas não, eu optei vir à casa espírita ver o que Jesus, não o Sérgio, o que Jesus tem a me dizer para me ajudar. Então eu fiz, certamente, a melhor escolha de vir aqui e escutar o que Jesus nos falou acerca da porta estreita, né? Para que a gente possa transpor essa porta de uma forma digna, de uma forma eficiente. E se estreita é a porta da renúncia, o apego então às coisas materiais, aos valores de toda a ordem que a gente arregimenta, sem fazer uma seleção, sem ter um critério, né, a nos fixarem na vida física transitória, né, isso aí expressa daí a porta larga, pela qual nós temos passado ao longo dos séculos, temos feito essas escolhas equivocadas, muitas vezes, né? Muitos dizem: a vida é uma só, então vamos aproveitar. É um grande equívoco, e nós espíritas sabemos disso. Sabemos que a vida é uma só, mas não no entendimento daquele que pensa que a vida é uma só, que é só essa passagem aqui na Terra. Então vamos lá, vamos fazer tudo que temos direito. E nós sabemos que não é isso. E quem pensa assim está redondamente enganado. Redondamente enganado. Tem que fazer uma reflexão e ver aonde que a sua escolha não está bem dentro daquilo que é a proposta de Jesus. Então, além de representar uma opção menos feliz, é ela também o ponto de acesso a caminhos que conduzem a situações difíceis, ao sabor das desilusões. Então, como nós falávamos, a vida está repleta de... É importante averiguar a natureza do que a gente está percorrendo. Não podemos esquecer que Jesus é o caminho com C maiúsculo. Aquele caminho ideal, aquele caminho maravilhoso, aquele caminho que nos eleva em espírito. E que, não obstante, é difícil, estreito, porque não é fácil, será sempre uma escolha segura para quantos se dispõem a adotar, sem reservas e de modo determinado,
a luta incessante no rumo do grande futuro, quando fazemos essa escolha do caminho indicado por Jesus. E toda estrada leva para algum lugar. Toda estrada nos leva a algum lugar. E para onde estará nos conduzindo o caminho que espontaneamente nós temos escolhido? Um tempinho para nós pensarmos. Né? Para onde está nos conduzindo o caminho que espontaneamente nós temos escolhido? Se foge às normas do Evangelho, por que não mudarmos? O Evangelho está aí a nos ensinar. Então, as veredas que levam à perdição são geradores da desgraça, desventura, infelicidade. Se optamos pela porta larga, em consequência, pela rota espaçosa, é natural que essa seja a resposta da vida que temos tido. Seja pelo passado, seja pelo presente, aquilo que nós estamos fazendo agora. Nós estamos tendo a resposta das nossas ações. Mas, entre tudo isso que a gente está falando, tem uma boa e sensacional notícia. É que essa perdição, se por acaso entramos lá no passado na porta larga, ou estamos mais ou menos entrando de novo nessa porta, né? A perdição não é eterna, ela não é irremediável, porque saturados daí pela dor, nós passamos a sentir a necessidade de mudar, e quanto mais depressa o fizermos, melhor será. E é por isso que a doutrina espírita nos aconselha a reformar a ideia sobre o sofrimento. E nós vimos na mensagem escolhida pelo Guilherme ali no início dos trabalhos o valor do sofrimento, o que nós temos que tirar daquilo que nós estamos passando de difícil. A doença física que nós estamos tendo não teve início no físico, ela teve início no espírito que somos. Então vale a pena refletir, né? O que essa doença está querendo me dizer? Por que estou passando por isso? Por que essa situação na minha vida, tanto sofrimento, tanta dor? Parece que tudo se repete. Mas será que eu mudei para que as coisas não repetissem? Será que eu mudei para melhor? Será que eu estou fazendo aquilo que Jesus me recomendou? E quanto mais depressa fizermos essa avaliação, é melhor. E por isso a doutrina espírita nos aconselha reformular a ideia sobre o sofrimento, reconhecendo quanto ele é útil e importante para o despertamento de cada um de nós. Ele colabora conosco no sentido de sairmos da morte do erro para as alegrias da imortalidade gloriosa. Esse é o valor do sofrimento em nossas vidas. Tudo, meus irmãos e irmãs, que requer trabalho e constância é para poucos. Por isso que Jesus disse, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Porque ele já sabia que muitos ainda não tinham aquela força, né, para superar as suas desventuras, os seus erros, as suas más paixões. E por isso poucos entrariam como condutores de ovelhas pela porta estreita. Mas ele alertava, ele mostrava, ele dizia como se fazer, e todas as lições que ele colocou ao longo da sua vida nos mostram esse caminho.
Muitos querem fazer isto ou aquilo, porém, como entra o querer e fazer, muitas obras ficam inacabadas ou não saem do campo das ideias. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e vai postergando, vai deixando, e não faz. Por ser fácil passar pela porta larga, ela é a preferida. É incrível o número de acomodados físicos, mentais e espirituais. Muitas vezes, meus irmãos, vamos fazer uma avaliação sincera. Eu mesmo, muitas vezes, quis que os outros resolvessem por mim os meus problemas. Mas não é assim. Cada um de nós tem que resolver individualmente seus problemas. Embora nós sejamos uma coletividade, uma humanidade, cada um de nós somos 100% responsáveis pelo que nos acontece. 100%. Não é pouco, não é? Seja pelo passado, seja pelo presente. 100% responsáveis. Então não dá para buscar ilusões e facilidades, né? E o Espírito André Luiz nos aconselha a abandonarmos a ilusão antes que a ilusão nos abandone. Nós ficamos muitas vezes iludidos com quimeras, com coisas, com loteria, com isso, aquilo. Né? Mas isso é uma ilusão. A gente tem que caminhar com os olhos para o céu, mas com os pés na terra. Então, quanto mais conscientizada, mais a criatura pode ter para superar os seus desafios e as suas dificuldades. E Jesus passa a nos falar da necessidade de trilharmos a porta estreita. Daquela passagem que, embora exija sacrifícios que não são poucos, é a que nos admite um novo terreno de realizações, onde saciaremos objetivamente a fome de redenção dos males a que ainda nos encontramos sintonizados. Nada de supor que, ultrapassada aquela porta, se pode prosseguir à vontade. O processo seletivo ele continua após a passagem da porta, porquanto o caminho também é apertado. Não basta entrar. Indispensável a perseverança na realização do programa autoeducativo. E esse programa autoeducativo não pode ser interrompido para o bem da criatura na sua busca pela redenção. Tem que haver uma continuidade, uma constância. E se toda a estrada conduz a algum lugar, torna-se imprescindível ter-se a convicção quanto a que estamos seguindo. A gente não necessita percorrer toda a estrada para saber aonde ela vai, porque a gente sente lá. Basta que a gente auscute no íntimo ou busque se informar a respeito de que aonde aquela estrada está me levando. E nós, espíritas, ou aqueles que já estão tendo acesso à literatura espírita, somos os mais responsáveis, pois nós temos, que os ensinos da terceira revelação nos dão essa responsabilidade de nós buscarmos o melhor caminho. Disse que o pecado é morte. Fazer o bem no que estiver ao nosso alcance é vida. E somente encontra a vida quem procura a vida. Mas, no entanto, a procura da vida para ser objetiva necessita ser direcionada, porque a existência revela plena e feliz aos que esforçam-se com equilíbrio e buscam com perseverança, como nós já falamos. Muitos que são bem intencionados percorrem caminhos errados, adotam métodos inadequados, e a gente lembra, não desprezando o trabalho de todos nós, a gente lembra daquela passagem
muito interessante e traz uma lição bem importante para todos nós, que a passagem lá de Maria e de Marta, né, quando Jesus foi à casa delas, e Maria ficou ao lado de Jesus, escutando o que ele tinha de ensinamentos a dizer, e Marta ficou fazendo as coisas dentro de casa, apesar de já ter, bem anteriormente, a vinda de Jesus, já veio um emissário dias antes para dizer, Jesus vem até a casa de vocês, então arrume a casa, façam, né, o que tem que ser feito, porque quando Jesus chegar, para vocês terem a oportunidade de conversar com o Mestre e saber o que ele tem de importante a dizer. Né? Porque a vinda de Jesus nunca era uma vinda social, quando ele ia fazer uma visita. Era uma vinda que tinha um significado, um ensinamento. Então ele não vinha ali para almoçar, ou para dormir, ou para fazer lazer, não, ele vinha para justamente orientar, ensinar. E o que aconteceu? A Marta ficou lá dentro, ainda trabalhando, fazendo coisas que ela achava que tinha que fazer, porque já tinha sido previamente arrumado tudo. E Maria ficou ao lado de Jesus. Quando Marta chegou a Jesus e disse, Jesus, admoeste Maria, porque ela não está querendo me ajudar. Né? E Jesus diz, não, Maria está fazendo o que é de melhor, né? Porque o que ela está recebendo aqui, isso aí jamais vai perecer. Né? Isso aí vai ficar para sempre com ela. Então, Jesus nos fala isso para nós sabermos que nós temos momentos, sim, de lazer, momento de trabalho profissional, vários momentos da vida, mas nós temos que saber também dividir o nosso tempo de uma forma equânime, de uma forma com sabedoria, para que quando for aquilo que a gente tem a oportunidade de receber, não deixe de receber. Não é? Quando vem um grande palestrante até nós, um Divaldo, todos nós acorremos para assisti-lo, para ouvir as suas palavras. Né? Nós não ficamos em casa fazendo outra coisa. Esse é o ensinamento que Jesus quis dizer. Ele não quis menosprezar o serviço de Marta. Não, nem o serviço de ninguém. Mas tudo tem a sua hora. O mentor Emmanuel, fechando nossa conversa de hoje, o mentor Emmanuel, ele vem até nós orientando para que a gente aceite a dificuldade como uma mola mestra amorável, se esperamos que a vida nos entregue tesouros, alegria, felicidade. Então, sem a porta estreita do obstáculo, nós não conseguiríamos medir a nossa capacidade de trabalho ou avaliar quanto à nossa fé, a nossa fé pessoal e a nossa fé espiritual. E as lições do próprio suor são as lições mais preciosas. Se nós não passamos por aquilo, se nós não suamos a camisa, dificilmente a gente vai saber o que é aquela lição, o que é aquele caminho, o que é aquele momento meu está a me dizer. Não, tem que suar a camisa. E suar a camisa quer dizer ir mesmo à busca, né? Fazer o melhor que pudermos fazer para conseguir ultrapassar a porta estreita. Saibamos, no entanto, respeitar a porta estreita. Respeitar na porta estreita que o mundo nos impõe o socorro da vida maior, a fim de que possamos reconsiderar a nossa própria marcha. Por vezes, essas dificuldades, né, são as enfermidades que nos auxiliam a preservar a vantagem da saúde. Muitas fases da nossa luta é a incompreensão alheia, a incompreensão de outras pessoas que
segundo o nosso conceito, não nos entende. E muitos passos do caminho é a prova que nos separa no isolamento, né? Impelindo-nos a seguir pela escada miraculosa da prece, que vai da terra aos céus. Por vezes é o abandono das afeições daqueles seres amados, a impulsioná-los então para os braços do Cristo, porque nós nos sentimos fragilizados. Em variadas circunstâncias é o desencanto entre a enganosa satisfação de nossos desejos na experiência física, inspirando-nos, então, ideais mais altos. Em alguns casos, precisamos da visitação da morte, que nos obriga a refletir na imortalidade triunfante. São questões para nós analisarmos, questões de vida, questões de uma importância extraordinária. Convite para cada um de nós refletirmos a respeito desse ensino maravilhoso que o Mestre amado veio nos trazer, e fazemos cada um a nossa parte. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita. A bem dizer, muitas vezes, os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas de felicidade e de amor, que é o que desejamos a todos vocês, amados irmãos. E assim, encerramos de nossa parte esse momento tão significativo que é a lição de Jesus para todos nós. Na sequência,